Então, antes da gente ler o nosso texto, eu quero colocar para vocês aqui algumas notícias. A primeira delas diz o seguinte: Igreja escondida no Irã continua crescendo sob forte perseguição. E aí a notícia traz o subtítulo: Explosão do cristianismo no Irã. Milhões se convertem em meio à perseguição. Essa é uma notícia de 3 semanas atrás, 26 de junho de 2023. E aqui nessa notícia, o repórter vai comentar que um líder poderoso, um líder influente do Islã no Irã, o Irã é um país dominado pelo Islã, um líder influente muçulmano disse recentemente que o Islã está perdendo força no Irã. E, ao mesmo tempo, alguns pesquisadores mostram a igreja cristã crescendo ali naquele país. Então, essa é uma notícia de 3 semanas atrás. Uma segunda notícia, entre aspas, por que você demorou tanto? Questiona um idoso na China ao ouvir o Evangelho. E o subtítulo diz: líder de uma aldeia na China ouve falar sobre Jesus pela primeira vez. E todos começam a receber Jesus em suas vidas naquela aldeia. Essa é uma notícia de um mês atrás, 6 de junho de 2023. Então, mostrando também a China, que é um país minoritariamente cristão, é um país onde outras religiões imperam ali, principalmente o budismo, o taoísmo, e essa reportagem fala de uma certa aldeia em que o evangelho começou a crescer, e o líder dessa aldeia questionou o missionário: por que vocês demoraram tanto para chegar aqui na nossa aldeia? Então, o que você sente quando você ouve notícias assim, notícias que falam do crescimento da igreja? Como você se sente quando você ouve falar que a igreja está avançando em países onde o cristianismo é muito pequeno, muito pouco difundido? Nós celebramos, nós glorificamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, porque nós vemos que a palavra está crescendo, a palavra está avançando, o reino de Deus está avançando. Sim, e o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e como diz a palavra, então isso nos alegra, ouvir isso acerca da igreja. Vou ler outras notícias aqui para você. Igrejas na Europa viram casas noturnas em crise de apostasia. Subtítulo: Igrejas em toda a Europa estão cada vez mais abandonadas, um sintoma do declínio do cristianismo no continente. E aqui a reportagem fala sobre uma igreja em Bruxelas, na Bélgica, que virou um centro de atrações para diversão, quase um parque de diversões. E aí a imagem que traz aqui, a gente não conseguiu colocar, mas a imagem que traz aqui é uma parede de alpinismo e as pessoas indo ali para se divertir, dentro de um ambiente que antes era uma igreja, em Bruxelas. Lá na Bélgica, foi feita uma pesquisa que diz que das pessoas que estão vivas na Bélgica hoje, mais de 80% cresceram em um lar cristão. E hoje, cerca de 50 e poucos por cento ainda são cristãos. Então, a gente vê como que o evangelho tem perdido força ali na Europa. Uma outra notícia. Suíça vê queda no protestantismo com a apostasia crescente. Um relatório recente, subtítulo, relatório recente aponta que o número de não religiosos atinge um novo recorde na Suíça. A Suíça é o país onde Calvino cumpriu seu ministério a maior parte do tempo. Zwinglio também, um outro reformador importante, cumpriu seu ministério ali. A Suíça, a gente pode dizer, foi um dos berços do protestantismo, um dos berços da nossa fé, um país que viu o protestantismo florescer com muita força e, de tempos para cá, de décadas para cá, isso tem mudado. Esse relatório da Suíça, diz que, por volta ali de 1970, somente 1, alguma coisa por cento era considerado não religioso. Esse número foi aumentando e hoje já se encontra ali na casa de 1/3 da população da Suíça.
como não religiosos, se declarando não religiosos. Bom, quando você escuta essas duas últimas notícias, como você se sente? O que gera no seu coração? Tristeza. A gente vê que países onde antes o cristianismo era muito forte, não tem visto a fé cristã avançar, não tem visto a fé cristã crescer no seu meio, na sua sociedade. Então a gente se pergunta, por que isso acontece? Por que em alguns lugares a igreja avança, a igreja cresce, e em outros lugares as igrejas fecham e viram casas noturnas, centros de diversão, parques? Por que isso acontece? A gente precisa fazer algumas perguntas. O que a igreja representa para esse mundo? Qual é o papel da igreja nesse mundo e o que o mundo representa para a igreja? Qual é o impacto, ou qual deve ser o impacto da igreja nesse mundo? Como ela deve se relacionar com ele? E por que isso varia tanto? Por que em alguns países nós vemos a igreja crescer e em outros países nós vemos igrejas fechando, nós vemos o evangelho perdendo força? O que influencia essa diferença tão grande em igrejas de um país crescendo e igrejas de outros países fechando? Bom, a gente vai pensar um pouquinho nisso hoje, dentro do livro de Mateus. Então, quero te convidar a abrir em Mateus 5, acredito que você já esteja lá. Nós vamos ler um texto breve, um texto curto, para a nossa meditação nessa manhã, que vai dos versículos 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16, que vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Vamos até aí, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para essa manhã. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, diante de Ti, crentes, ó Deus, que a Tua palavra pode transformar o nosso coração. Nós cremos que o Teu Evangelho é poder verdadeiro para a nossa salvação, para a nossa transformação. E nós queremos, ó Deus, ser conduzidos e transformados pelo poder da Tua palavra. Nós Te louvamos porque nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de hoje nos reunir como igreja, como Seu corpo, livremente, diferente, ó Deus, de tantos países onde a igreja precisa se reunir de modo escondido, em cavernas, em casas, onde há perseguição. Obrigado, ó Deus, porque aqui nós temos uma liberdade, uma certa liberdade ainda de nos reunir para ouvir a Tua palavra. Obrigado porque temos a Tua palavra na nossa língua, podemos compreendê-la. Mas, ó Deus, nós sabemos que sem a Sua intervenção, ela não gerará frutos no nosso coração. Então nós pedimos que o Senhor use a Sua palavra nessa manhã para transformar o nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida frutífera na Tua presença. Molda-nos, ó Deus, ensina-nos, capacita-nos nessa manhã, que a Sua palavra fale de fato conosco, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos recapitular um pouco esse trecho do Evangelho de Mateus. Quando nós passamos por aqui, na nossa série de estudos, nós tomamos um texto um pouco mais longo, Nós fomos do versículo 13 e avançamos bem, então não pudemos nos deter tanto nesse trecho, nessa parte. Então, nós vamos fazer isso nessa manhã. Vamos voltar aqui para entender de fato e tentar nos apossar das verdades da palavra contidas aqui nesse texto breve, mais importante do Evangelho de Mateus.
Irmãos, para nós começarmos, é importante a gente lembrar qual é o tema do livro de Mateus. Nós temos falado aqui constantemente. Como Mateus apresenta Cristo. Cristo é aquele rei prometido, né? O rei prometido no Antigo Testamento, que viria, então, salvar o seu povo, libertar o seu povo e estabelecer um reino. Ele veio inaugurar um reino. Então, com Cristo, o reino de Deus é inaugurado, o reino dos céus é inaugurado aqui nesse mundo. Cristo traz esse reino e esse reino passa a transformar a realidade do mundo. Agora o mundo passa a ser diferente. De fato, nós vemos isso na história, né? Hoje nós contamos o nosso calendário com base em Cristo, estamos em 2023 depois de Cristo, né? Nós vemos que a igreja fez muita diferença na cultura, né? No Império Romano e depois nos povos que vieram em seguida, né? Trazendo ali a redenção e a santificação de vários aspectos da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Por exemplo, o aborto, que era muito comum no Império Romano, foi tirado da cultura, perdeu força na cultura por meio do cristianismo, né? As orgias que aconteciam no Império Romano deixaram de acontecer, perderam forças por conta do cristianismo, que foi avançando e foi transformando a cultura, foi gerando uma transformação no mundo. E o reino dos céus, a vinda do reino dos céus, opera uma transformação na cultura, mas opera uma transformação principalmente no coração daqueles que fazem parte desse reino, daqueles que entram nesse reino. Então, esses que começam que podem se dizer cidadãos do reino dos céus, são pessoas agora totalmente diferentes, que vivem uma realidade totalmente diferente. O reino de Deus transforma por completo a nossa vida. Mateus está mostrando isso. Mateus escreve o seu evangelho trazendo para nós essa ideia, mostrando para nós como que Cristo inaugura o reino dos céus, como é chamado aqui somente no livro de Mateus, de reino dos céus. Nos outros evangelhos é chamado de reino de Deus. E Mateus traz para nós, aqui no começo do livro, esse sermão de Cristo. Qual é o nome desse sermão que começa no capítulo 5? Sermão do Monte. Mateus traz o Sermão do Monte, é o primeiro de 5 sermões, como nós comentamos, e é um sermão direcionado aos discípulos de Cristo. E ainda que seja direcionado aos discípulos de Cristo, ele é feito na presença da multidão. A gente vai ver isso lá no capítulo 1, no versículo 1 e versículo 2 do começo do capítulo 5. Né? As multidões estavam ali e Jesus se direciona aos seus discípulos, sabendo que a multidão ouvia, para fazer essa pregação, para passar para eles esse sermão e explicar através desse sermão o que significa pertencer ao reino de Deus, ou seja, como deve ser a vida dos discípulos de Cristo, como devem viver os discípulos de Cristo. E quando a gente faz um estudo panorâmico, nós fizemos isso aqui na nossa série de estudos em Mateus, do Sermão do Monte, nós vamos perceber pelo menos 3 verdades acerca da nossa vida no reino. A primeira verdade é que pertencer ao reino de Deus implica em um novo modo de viver, como nós falamos anteriormente. Ou seja, fazer parte do reino não é só usufruir de algumas bênçãos, não é só possuir determinadas bênçãos. Muitas pessoas buscam ao Senhor quando precisam de algo, somente quando precisam de algo. Então, eu estou com uma necessidade, eu vou buscar a Deus, eu vou começar a ir mais na igreja, eu vou orar mais, eu vou buscar aquela bênção. Então, quando recebem, deixam de buscar ao Senhor. Nós vemos, através do Sermão do Monte, que pertencer ao reino é muito mais do que isso. É ter, sim, bênçãos, especialmente bênçãos espirituais, especialmente bênçãos que nos levam à salvação, mas é também ter em nós os princípios e os valores do reino. É carregar conosco os valores desse reino, que são muito diferentes dos valores do mundo. O que são os valores? Os nossos valores é aquilo que nós consideramos importante, aquilo que nós temos em apreço, nós queremos viver, nós queremos possuir, nós queremos alcançar. E os nossos valores, aquilo que é importante para nós, definem as nossas ações, definem nosso comportamento nesse mundo. E talvez esse seja, ou melhor dizendo, certamente esse é um dos grandes problemas no nosso mundo hoje, na nossa cultura. Essa quebra dos valores morais do nosso tempo. Então, se você olha para
para as ideologias políticas, por exemplo, nós vemos ali coisas completamente imorais sendo defendidas, valores completamente fora daquilo que nós cremos, completamente fora do Evangelho, daquilo que o Evangelho prega. Se você olha para as músicas, para a cultura, se você olha para a mídia hoje em dia, você vai ver que os valores que são passados ali são valores totalmente contrários à palavra de Deus. E quando nós saímos do mundo e nos voltamos para Cristo, o que nós vivemos, uma das coisas que nós vivemos é essa reconfiguração dos nossos valores. Nós abandonamos os valores desse mundo, nós abandonamos as paixões desse mundo, as tendências desse mundo e abraçamos agora os valores do reino. Abraçamos agora aquilo que a palavra de Deus defende, aquilo que a palavra de Deus nos diz para viver. E isso, irmãos, é para nós um desafio cultural, porque nós estamos inseridos nesse mundo, mas os nossos valores não são os valores desse mundo. Nós interagimos com esse mundo, mas os nossos valores não são os valores desse mundo. E essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui no Sermão do Monte, que esse novo modo de viver, ele se revela em meio à vida comum, em meio ao mundo em que nós estamos. Nós não nos isolamos dentro de uma bolha quando nos tornamos cristãos. Nós continuamos vivendo a nossa vida comum, mas agora nós vivemos a nossa vida comum de um jeito muito diferente. As nossas ações são diferentes, as nossas palavras são diferentes, ainda que nós estejamos no mesmo meio em que estávamos antes. Ou seja, existe uma interação necessária entre o crente e o mundo. Mas nessa interação, nós mantemos a santidade. E santidade, ser santo, significa ser separado. Mas separado em que sentido? Separado no sentido de que não vou me envolver, não vou interagir com nada desse mundo? Não. Separado no sentido de ser diferente, separado do pecado do mundo, separado das tendências, das paixões desse mundo. Nós estaremos ali no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, onde pessoas que não são cristãs estarão conosco e conversarão conosco, e nós vamos interagir com elas, mas nós mantemos nesse mesmo ambiente a nossa santidade. Nós estamos ali numa reunião de família, onde talvez nós temos parentes que não são cristãos, e eles conversarão conosco, talvez falarão das coisas pecaminosas que fazem, ou das ideias pecaminosas que possuem. Nós vamos interagir com eles, mas nessa interação mantemos a nossa santidade, mantemos a pureza. Ou seja, nós somos separados do pecado do mundo, mas nós não somos isolados do mundo. Nós ainda interagimos. Nós temos na história da igreja um movimento monástico que aparentemente entendeu de forma errada essa ideia da santidade. E eles disseram que para serem santos, eles precisavam se isolar em um monastério e tentar viver ali longe das influências externas. E o que eles perceberam? Perceberam que isso não seria suficiente, porque eles ainda tinham que lutar contra o pecado que estava no interior deles, no coração deles. Ou seja, viver em santidade não é possível somente se nós nos isolarmos do mundo. Pelo contrário, precisamos viver em santidade onde estivermos, e isso é que foi defendido pelos reformadores. Quando os reformadores dizem que a nossa vida é uma vida vivida diante de Deus o tempo inteiro, eles traziam o termo corandeu, uma vida diante de Deus o tempo todo. Quando nós estamos na vida comum, não só quando nós estamos domingo na igreja, quando nós saímos na segunda-feira para a escola, para o trabalho, ou para interagir com os nossos vizinhos, nós estamos ali diante de Deus, mantemos a santidade em todo o tempo. Ou seja, essa nova vida que nós vivemos é vivida em meio à vida comum. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade que nós vemos aqui no Sermão do Monte é que estar no mundo é enfrentar desafios, e por isso o crente ele precisa estar bem consciente sobre qual deve ser a sua conduta aqui. Então nós sabemos que vivemos em santidade, mas o que é isso? O que é viver em santidade? Como eu devo de fato viver?
Então, se você ler depois todo o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus vai falando de diversos aspectos da santidade cristã. Como que nós precisamos viver em diversos âmbitos da nossa vida. E ele vai trazer principalmente duas ideias. Ele fala, vivam não como gentios. A gente vai ver isso lá no capítulo 6, versículo 8 e 32. E ele diz, não vivam como os hipócritas. Nós vamos ver no capítulo 6, versículos 2, 5 e 16. Sua vida precisa ser diferente. Não como gentios, não como os hipócritas. E talvez, irmãos, esse tenha sido um dos grandes erros das igrejas na Europa. Essa falta de diferenciação em relação ao mundo. Essa perda da compreensão de que o crente, ele é diferente. O cristão precisa viver algo novo, algo diferente. Ele precisa viver uma vida pautada no Evangelho. A vida comum é ainda uma vida pautada no Evangelho. A fé não pode se limitar a um culto de domingo. A fé não pode se limitar a um breve período de oração na sua casa. A nossa fé afeta tudo, influencia tudo na nossa vida. E quando nós pegamos Deus, que deve afetar tudo em nossa vida, e colocamos em uma caixinha, compartimentalizamos e deixamos ali, não, eu vou acessar essa caixinha aqui quando eu for na igreja. Nós começamos a ver a nossa fé se esfriar, a nossa fé se perder. Outras coisas se tornam valores mais importantes para nós. E quando nós nos damos conta, quando isso se torna uma tendência na sociedade, nós nos damos conta, nós percebemos que começa a acontecer o que está acontecendo na Suíça. Mais de 80% criados numa família cristã, cerca de 50% continuam na fé cristã. Por quê? Outras coisas se tornaram mais importantes. Sim, sim. O exemplo de Salomão, ele deixou outras culturas fazerem parte da vida dele. Ele deveria manter a devoção ao Senhor em tudo, inclusive nos relacionamentos, que ele mantinha, e ainda assim ele não fez isso, deixou com que a cultura daquelas pessoas com quem ele se relacionava influenciasse o seu modo de agir, o seu modo de viver, e aos poucos ele foi perdendo ali a devoção ao Senhor, ele foi se perdendo no meio do caminho. Então, de fato, é o que aconteceu com Salomão, e muito provavelmente o que tem acontecido nas igrejas da Europa. Jesus vai destacar isso, irmãos. A nossa vida é uma vida distinta, é uma vida diferente. E ele começa esse sermão falando das bem-aventuranças. Ele traz ali 8 bem-aventuranças. Aqui ele traz um ensino, ele traz um consolo. Ele diz como vivem, através dessas bem-aventuranças, ele vai dizer como vivem os discípulos de Cristo. E também qual é a nossa recompensa. Então, quais são as bem-aventuranças que Jesus diz aí? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. 8 bem-aventuranças. Em algumas traduções você vai ler escrito: felizes são os mansos, felizes são os que choram. Mas, irmãos, essa palavra, bem-aventurado, nós vimos isso também um pouco na semana passada, não significa exatamente uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa contente. Bem-aventurado traz muito mais a ideia de afortunado, uma pessoa que achou graça diante de Deus, uma pessoa que foi aprovada por Deus, abençoada por Deus, agraciada por Deus. Você lembra, na semana passada, quando Jesus diz isso para Pedro: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. E ele explica por que ele é bem-aventurado, porque agora ele era feliz por ter dado a resposta certa? Não, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus, Ele que te revelou essas coisas. Ou seja, você recebeu uma graça, você recebeu uma bênção das mãos do Senhor, e por isso você é bem-aventurado, agraciado por Deus, agraciado. Ou seja, Jesus vai mostrando isso, que apesar de viver uma vida em que possui
uma vida que possui sofrimentos, apesar de sermos perseguidos, nós somos ainda assim abençoados. Nós somos ainda assim agraciados pelo Senhor. Aqui, nesse tempo, somos aprovados por Deus se vivemos para Ele e na glória futura, no tempo por vir, receberemos também a nossa recompensa. Ou seja, quando nós tomamos a nossa cruz, de fato, falamos disso também na semana passada, quando nós nos negamos a nós mesmos, negamos as nossas vontades, negamos a nossa tendência pecaminosa, os valores do mundo, e confiamos em Deus, e entregamos as nossas causas em Deus, Deus nos aprova e Deus traz para nós uma recompensa por meio da sua graça. Não porque nós merecemos, não porque nós compramos ou conquistamos essa recompensa, mas porque o Senhor derrama sobre nós a sua bondade, a sua graça e traz a recompensa até nós. É o que ele diz no versículo 12 do capítulo 5, 11 e 12, quando ele diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. E aí ele diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, mesmo em meio àquela aclamação toda que Jesus possuía da multidão, e nós vemos isso no final do capítulo 4, mesmo em um momento de glórias ali no ministério de Cristo, onde os discípulos poderiam estar animados, empolgados com aquilo que estava acontecendo, Jesus diz para eles: vocês vão ser perseguidos por causa da justiça. Vocês sofrerão perseguição se vocês quiserem ser meus discípulos. Talvez os discípulos não tivessem entendido isso até aquele momento. Eles viam os milagres acontecendo, as pessoas procurando Jesus. Eles poderiam imaginar que Jesus dali sairia para se tornar um rei e o seu ministério seria só de glórias. Mas Jesus diz: haverão sofrimentos. Ou seja, irmãos, o que Jesus está mostrando é que todo aquele que busca viver a fé verdadeira precisa estar disposto a sofrer as oposições do mundo. Por que sofreremos as oposições do mundo? Os nossos valores são contrários aos valores que o mundo carrega. O que a palavra de Deus prega é contrária ao pecado do mundo, ofende a tendência pecaminosa desse mundo. Aqueles que querem viver no seu pecado se incomodam quando escutam o que a palavra de Deus diz, ou quando veem alguém botando em prática, vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina. Ou seja, se quisermos de fato viver uma fé verdadeira, sofreremos essa oposição, sofreremos a perseguição do mundo, é inevitável. E se talvez nós não temos visto essa resistência do mundo contra nós, é porque nós temos tentado esconder o nosso modo genuíno, verdadeiramente cristão de viver. Precisamos, irmãos, abrir mão disso, dessa vergonha, desse medo da oposição do mundo e nos definir, nos posicionar de fato como cristãos verdadeiros aonde o Senhor nos colocou. Nós enfrentamos a oposição do mundo nessa certeza de que o Senhor nos agracia, o Senhor nos abençoa e existe uma recompensa preparada para nós. Mas a conduta cristã, irmãos, vai muito além de reagir bem às perseguições. O cristão também deve afetar o mundo de determinada maneira, interagir com o mundo, e é essa ênfase que Jesus começa a trazer aqui no versículo 13, quando nós entramos no nosso texto, na leitura que nós fizemos hoje. Ou seja, inevitavelmente essa interação com o mundo acontecerá. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: como que eu tenho afetado as pessoas com quem eu convivo? Como a minha vida tem afetado os lugares que eu frequento, os meios em que eu me encontro? Será que a minha influência ali na vida das pessoas que estão ao meu redor tem sido uma influência positiva? A gente tem edificado essas pessoas nos moldes da palavra de Deus? A gente tem levado algo diferente para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente familiar, ali entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos? Temos feito a diferença aonde nós estamos? Como fazemos essa diferença? Como devemos ser, o que devemos ser nos meios em que Deus nos colocou? E é isso que o texto nos ensina.
como o crente deve agir em relação ao mundo. Ele traz duas imagens muito claras, muito vívidas e muito didáticas para nós. Quais são essas duas imagens que nós encontramos aí no nosso texto? O sal e a luz. Sal e luz. Jesus traz essas duas imagens para indicar isso, a influência que os cristãos devem exercer no mundo. Está aí no começo do versículo 13, vocês são sal da terra, e no começo do versículo 14, vocês são a luz do mundo. E esse é um recurso pedagógico de Jesus, ele usa das metáforas, ele faz comparações. Essas imagens eram imagens comuns para o povo daquela época, e são comuns para nós hoje ainda. A imagem do sal e a imagem da luz, ou da lamparina. Como que essas imagens, irmãos, mostram, como que Jesus queria mostrar através dessas imagens a influência do cristão no mundo. O sal cumpria duas funções. Uma, nós conhecemos bem, temperar, salgar, né? E a outra função era preservar, conservar. A gente pensa que falamos de um tempo em que não existia geladeira, não existia refrigerador, né? E as pessoas precisavam conservar o alimento de que forma? Através do sal. O sal era o que conservava, o sal era o que mantinha, o sal era o que impedia com que aquela carne, com que aquele alimento apodrecesse muito rápido. Então as pessoas deixavam aquilo no sal para conservar o alimento, numa época que não existia geladeiras. E Jesus traz essa metáfora para dizer que nós somos o sal da terra. O que Jesus está dizendo com isso? Irmãos, nós vivemos em um mundo que está em processo de deterioração, um mundo que está avançando cada vez mais em direção ao pecado, em direção à própria perdição, um mundo que está apodrecendo no pecado. Mais uma vez, pense na cultura, pense nas músicas, pense nas produções artísticas, nos filmes, pense nas pautas políticas, pense nos congressos, nos tribunais que nós temos por aí, e você vai ver que o mundo está avançando no pecado. O mundo está apodrecendo, de fato, no pecado. E o que Jesus diz? O Jesus está dizendo que os crentes trazem um novo sabor e podem agir em oposição a essa tendência. A igreja é aquela que se opõe à tendência do mundo de avançar no pecado, de se entregar por completo ao pecado. A deterioração do mundo é evidente, mas a igreja, justamente por ter em evidência essa deterioração, deve ser aquela que prega, aquela que se opõe ao pecado do mundo, aquela que vai na direção contrária. Ou seja, os crentes devem contrastar, devem fazer uma diferenciação, um contraste com o caminho que o mundo tem seguido. Então, se eu estou ali na minha casa, no meio da minha família, e eu sei que esse mundo é um mundo onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais voltadas para si mesmos, focadas em si mesmos, em si mesmas. Se eu sou cristão, eu sigo essa tendência ou eu sigo a tendência oposta? Sigo a tendência oposta, eu sigo o que a palavra me diz para fazer. Negue-se a si mesmo, busque o bem do outro, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então eu me diferencio da tendência individualista desse mundo. Se eu estou ali no meu ambiente de trabalho e aparece uma oportunidade para que eu me corrompa, para que eu faça, para que eu tenha uma atitude desonesta, e o mundo segue isso, e todo mundo faz, eles vão dizer, como cristãos, o que nós fazemos? Nós nos diferenciamos, vamos na direção contrária, fazemos oposição contra essa tendência. Assim nós somos sal, nós trazemos algo diferente nos ambientes em que estamos, nós freamos de certa forma, nos opomos de certa forma à tendência pecaminosa do mundo. Mas nós também somos luz. Qual é a função da luz? Luz é mais fácil, iluminar. E aqui é uma referência, de fato, à iluminação. Dentro dessa imagem da luz, Jesus especifica mais duas outras imagens. A imagem da cidade, construída num lugar alto, no alto de uma montanha, é o que ele vai dizer aí no versículo 14, no alto de um monte, e também a imagem da lamparina, que ele traz no versículo 15, a cidade elevada e a lamparina. Em relação à cidade elevada, o que nós entendemos? Você, irmão, o crente,
inevitavelmente vai ser uma referência aonde estiver. Quer queira, quer não. No momento que a pessoa descobre que você vai à igreja, que você é cristão, ela já começa a te olhar de uma maneira diferente, não é verdade? Talvez ela comece até a te tratar de uma maneira diferente, porque ela sabe que você é cristão, então ela agora começa a perceber, a tentar observar o que você está fazendo, como que você está agindo. E em muitos casos as pessoas querem encontrar um erro para te criticar. Elas querem encontrar um pecado para apontar e dizer o quê? Olha lá, é crente, e está agindo desse jeito. Então, querendo ou não, nós nos tornamos uma referência aonde nós estamos. Ou seja, não se pode, Jesus diz isso, esconder essa cidade no alto do monte. Não se pode esconder. O mundo olha para nós e isso gera para nós uma responsabilidade com o nosso testemunho. É necessário que nós cuidemos do nosso testemunho. O que o mundo tem visto em nós? O que as pessoas têm visto nos nossos atos, na nossa conduta? Como têm sido as nossas palavras, as nossas conversas aonde nós estamos? Como têm sido as nossas ações, as nossas atitudes? Como nós temos tratado as pessoas ao nosso redor? Tudo isso deve refletir a Cristo. Tudo isso deve ser coerente com os valores do reino de Deus. Ou seja, como uma cidade elevada, como uma cidade no alto de um monte, nós temos essa possibilidade de honrar a Cristo ou de desonrar a Cristo. E a gente deve sempre se questionar como tem sido o meu testemunho. Faça essa pergunta para você nessa manhã. Como tem sido o seu testemunho? Você tem honrado a Cristo diante do mundo? Ou você tem desonrado a Cristo diante do mundo? Como têm sido as suas palavras? Como tem sido o seu agir, o seu comportamento? Que nós vivamos de modo a honrar a Cristo, irmãos. Sempre, sempre. E na imagem da lamparina, o que nós entendemos? O cristão deve iluminar. É uma referência que deve iluminar. E Jesus vai dizer que a lamparina era colocada no lugar adequado. Você não pode deixar a lamparina debaixo de uma vasilha, debaixo de um cesto. Ou seja, nós entendemos que em Cristo estamos nesse mundo para iluminar. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não buscamos somente o nosso bem. Nós estamos aqui para trazer luz aonde nós estamos, aonde Cristo nos colocou, aonde Deus nos colocou. Ou seja, nós temos um propósito. A nossa vida possui um sentido. Cristo nos chama para trazer luz a esse mundo. Nós carregamos em nós a luz de Cristo e então iluminamos o ambiente em que estamos. Não nos escondemos, mas somos colocados naquele lugar adequado, naquele lugar alto, para iluminar a todos os que estão na casa. Ou seja, em cada momento da nossa vida, em cada ambiente que nós estamos, em cada meio que nós vivemos, nós iluminamos a todos os que estão na casa. E assim deve ser a nossa influência nesse mundo. Assim nós respondemos aquela pergunta inicial, como a igreja deve influenciar o mundo, agir em relação ao mundo. Nós vemos aqui princípios, se opondo ao pecado, se opondo à tendência pecaminosa do mundo, refletindo a Cristo nesse mundo, manifestando os valores do reino de Deus, manifestando os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, paciência, mansidão, domínio próprio, coisa que nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas é para o qual nós somos chamados, é aquilo para o qual nós somos chamados, manifestar o reino, manifestar o Evangelho de Cristo com a nossa vida. Mas nesses breves versículos, irmãos, nós vemos também que, ao mesmo tempo que Jesus ressalta essa forma como o cristão deve influenciar o mundo, ele também alerta sobre a possibilidade de que isso não aconteça. Como assim? Jesus está mostrando aqui que não é porque nós somos crentes que nós vamos inevitavelmente influenciar o mundo. Inevitavelmente nós seremos vistos pelo mundo. Somos uma cidade alta, uma cidade elevada, mas isso não quer dizer que necessariamente vamos influenciar ou que a nossa influência seja sempre positiva. E por isso Jesus deixa um alerta. Ele mostra que sermos discípulos é uma responsabilidade e não uma garantia.
de que vamos abençoar o mundo. Ou seja, o sal e a luz precisam sempre preservar as suas funções, precisam preservar. Então Jesus diz, se o sal se tornar insípido, como ele pode restaurar o sabor? Para que ele vai servir? Para ser lançado fora. Então, mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você tenha práticas cristãs, se o sal se torna insípido, qual é a sua utilidade? Para que servirá? Não há utilidade, somente para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E não é isso que acontece quando um cristão dá um mau testemunho. Não é exatamente isso que nós vemos, as pessoas pisando, as pessoas tendo prazer de dizer, olha lá, o crente, olha lá aquela pessoa que se dizia cristã, olha o que ela está fazendo. Então ela vai sendo exposta, pisada pelos homens, e assim ela desonra o nome de Cristo. Ou seja, Jesus está alertando, é possível que você seja um discípulo, se diga cristão e se torne insípido. E é possível que você seja de fato uma lamparina, mas que você esteja debaixo de uma vasilha, debaixo de um cesto. E qual vai ser a utilidade da lamparina dentro de uma vasilha? Nenhuma, nenhuma. Ou seja, Jesus diz, deixa esse alerta, que nós podemos nos distrair, nós podemos nos perder no meio do caminho. Então devemos estar atentos. A imagem mais forte aqui, irmãos, é a imagem do sal. E talvez nós não entendamos essa imagem do sal se tornando insípido, o sal perdendo o sabor. Mas isso é porque nós estamos acostumados com outro tipo de sal. Hoje nós vivemos num tempo em que nós temos as refinarias. Então o nosso sal é sal mesmo, é sal puro. Naquela época não existiam as refinarias e a tecnologia que nós temos hoje. Então o sal era aquele pó branco que era retirado do mar, principalmente ali do Mar Morto, que era um mar muito salgado. E aquele pó, ele tinha sal, ele tinha o cloreto de sódio, mas ele também tinha muitas outras substâncias, muitos outros fragmentos de pedras e de coisas que se tirava ali do mar, que haviam no mar. Sendo que de todas essas substâncias, o sal, o cloreto de sódio, era o que era o mais solúvel, era o que se diluía com mais facilidade. Então, nessa atividade de usar o sal para salgar, o que as pessoas faziam era reutilizar aquele composto ali, reutilizar aquela substância. Sendo que, como o cloreto de sódio era a parte mais solúvel, o que acontecia era que, com o tempo, o sal ia sumindo, ia perdendo o sabor, o cloreto de sódio ia se diluindo, ia ficando só aquelas outras substâncias, até que chegava um momento que a pessoa percebia que naquele pó branco não tinha mais sal, só tinham outras pedras, outras coisas, outras substâncias, e o que se fazia com aquilo? Jogava fora, abria-se a porta de casa e jogava fora. Ou seja, essa imagem do sal perdendo o sabor gradativamente é uma imagem que nos deve deixar alertas, porque é o que acontece com muitos cristãos, que vão gradativamente perdendo o sabor, gradativamente perdendo a essência, gradativamente abandonando aquilo que é essencial na sua vida com Deus, gradativamente abandonando a oração, gradativamente abandonando a devoção, gradativamente diminuindo a frequência aos cultos e se perdendo, perdendo o sabor aos poucos. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Isso não pode acontecer conosco. Talvez essa imagem do sal não seja tão clara para nós, mas nós podemos pensar em outras. É como uma roupa, por exemplo, que vai perdendo a cor, vai desbotando, até o momento que você olha e diz, essa roupa já está velha, está na hora de parar de usar. Ou como aquele aparelho de telefone que vai ficando mais lento, e aí chega uma hora que você diz, está lento demais, já não dá para usar. Assim também pode acontecer conosco, gradativamente irmos perdendo o nosso propósito, perdendo a nossa essência, até o momento que nós olhamos para nós e nos questionamos, nós ainda somos cristãos, nós ainda seguimos a Cristo, nós ainda estamos com Ele. Ou seja, o perigo
de não manifestar os princípios do reino de Deus, é que você pode estar se enganando em relação à sua fé, mantendo somente uma prática cristã sem o sal, sem a essência, sem aquilo que é mais importante, vivendo um auto-engano. A vida cristã precisa seguir por um outro caminho. Em vez de progredir no declínio, na perda do sabor, a vida cristã deve progredir em avançar no reino de Deus, em se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Quanto mais o tempo passa, mais nós vivemos o reino de Deus, mais nós colocamos em prática os princípios da fé, os dons espirituais. Provérbios 4:18 vai dizer que a vereda dos justos é como a luz do alvorecer. Ela brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Assim deve ser a nossa vida. Brilhar cada vez mais, avançar cada vez mais no reino de Deus e não perder o sabor e não perder a essência. Ou seja, quanto mais o crente amadurece na fé, mais ele é usado por Deus. Mais ele exerce os seus dons nesse mundo. Mais ele abençoa as pessoas ao seu redor. É o que Jesus diz no versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Brilhe assim a luz de vocês diante dos outros. O cristão não pode esconder a sua luz. Jesus ensinava os discípulos, irmãos, que aquilo que eles estavam aprendendo dele, eles deviam também viver. Eles deviam estender aos outros. Eles eram diferentes da multidão de curiosos que estavam ali, que procuravam Jesus só em busca de um milagre, e quando recebiam o milagre voltavam para casa. Eles eram discípulos, eles caminhavam com Cristo, e quanto mais eles caminhavam com Cristo, mais eles se pareciam com Cristo. A gente lembra daquilo que disseram para Pedro, quando Pedro tentou negar Jesus, e disseram para ele: certamente você era um deles, o seu modo de falar te denuncia. Ou seja, você andava com ele, você fala igual a ele, você tem o jeito dele, porque você andou com ele, o seu modo de falar te denuncia. Nós precisamos ouvir isso também. O nosso modo de falar, o nosso modo de agir nos denuncia, mostra para o mundo que nós vivemos com Cristo, mostra para o mundo que nós andamos com Ele. Assim deve brilhar a nossa luz diante dos homens. E como que isso acontece? Pelas nossas obras, pelas nossas boas obras, é o que Jesus diz. Nossa vida, irmãos, manifesta o agir de Deus em nós. Para que outros vejam o poder de Deus em nós, as nossas obras precisam ser aparentes, ou seja, a nossa diferença em relação ao mundo, não é uma forma de trazer glória para nós. A nossa diferença em relação ao mundo é uma forma de manifestar a Cristo e de glorificar a Deus, de trazer glória para Ele. Jesus termina dizendo isso, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o nosso objetivo, que as pessoas olhem para nós e digam: de fato, Deus age na vida dele. De fato, Deus faz diferença na vida dela. De fato, essa é uma pessoa diferente. De fato, quem segue a Cristo é uma pessoa diferente. De fato, quem tem a Deus é uma pessoa que influencia o mundo, que faz bem para o mundo, que traz luz para o mundo. Ou seja, viver para Cristo não dá espaço para o orgulho. Não deixa espaço para a gente bater no peito e se achar melhor do que ninguém. Não. Nós nos diferenciamos do mundo, mostrando para o mundo que Cristo é poderoso, que Deus é poderoso, que Deus nos transforma, de forma que nós podemos viver naquele meio onde o pecado está, amém, sem viver o pecado que está ali, sem abraçar o pecado que está ali. O sentimento do crente é aquele mesmo sentimento de João Batista, que ele cresça e que eu diminua, João 3, versículo 30, que ele cresça, que ele seja glorificado, que ele seja louvado através da minha vida, através dos meus atos. Por quê, irmãos? Porque a luz que existe em nós, ela é totalmente proveniente de Cristo. A luz que existe em nós não vem de nós mesmos, não vem da nossa força de vontade,
de fazer o bem ou de não seguir as tendências do mundo. A luz que existe em nós vem daquele que é a verdadeira luz que ilumina toda a humanidade. João 1, versículo 4 a 9, João 8, versículo 12. C.S. Lewis vai dizer, ele disse certa vez, que nós somos como espelhos, cujo brilho é totalmente proveniente da luz do sol que brilha sobre nós. Assim nós vivemos nesse mundo, como espelhos. Existe uma luz que brilha sobre nós, nós refletimos essa luz ao mundo, mostrando para o mundo que Cristo é a resposta. Cristo é a solução para esse mundo em trevas. Ou seja, nós anunciamos a resposta que o mundo precisa. Nós levamos para o mundo aquilo que eles precisam. Um certo pregador disse que evangelizar é como um mendigo que encontrou pão e leva esse pão para os outros, mostra o caminho para os outros. Ou seja, nós estávamos carentes do alimento espiritual, recebemos isso da parte de Deus e agora levamos isso para outros, mostramos aos outros o caminho. Então, em cada guerra desse mundo, a resposta é Cristo. Em cada morte nesse mundo, a resposta é Cristo. Para cada lei cruel que é aprovada pelos homens, pelos tribunais, pelos políticos, a resposta é Cristo. É o poder de Cristo, é o reino de Deus. Para cada tragédia desse mundo, a resposta é Cristo. Ou seja, tudo o que acontece nesse mundo nos leva a apontar para Cristo e dizer, Ele é a salvação, Ele é a resposta, a solução, a salvação está nele. E assim, irmãos, a missão da igreja e o propósito da igreja e dos cristãos é esse, apontar para Cristo e viver Cristo, refletir a Cristo nesse mundo. Isso fará com que o pecado deixe de existir? Não fará. Essa tendência do mundo ao apodrecimento continuará, permanecerá. Mas enquanto o mundo caminha para a destruição, nós apontamos o caminho e dizemos, salvem-se dessa geração perversa, voltem-se para Cristo, voltem-se para Deus. Todo aquele que se voltar para Cristo será salvo. Essa é a nossa mensagem, é isso que nós anunciamos, que se existe trevas no mundo, existe uma luz também, e essa luz está em Cristo. Ele é a esperança para o mundo em trevas. Amém, irmãos? Ou seja, quando nós olhamos para o nosso tempo, melhor, quando nós olhamos para os cristãos do nosso tempo, o que nós vemos? Vemos sal e luz? Em muitos casos, não. Em muitos casos, o que nós vemos é o contrário. São cristãos que querem se assemelhar ao mundo. Cristãos que querem ser cada vez mais parecidos com o mundo, cada vez mais parecidos com a cultura. E às vezes igrejas inteiras, que você percebe que estão muito empenhadas nessa atividade de se parecer com a cultura, de não se diferenciar, e também crentes individualmente. John Stott disse certa vez que nada é pior para o cristão do que ouvir que ele não é diferente das outras pessoas. Quantas vezes as pessoas se orgulham, de falar isso? Me disseram que nem achavam que eu era cristão quando descobriram que eu era cristão. Disseram, poxa, você é cristão? Nunca imaginei. As pessoas se orgulham disso, Olha como é que eu sou contextualizado, e hoje a gente traz essas palavras para justificar. Olha como é que eu me pareço aqui com as pessoas do mundo. Eu não sou um crente quadrado, eu não sou um crente antiquado. Mas será que isso é bom? Alguém dizer para você, eu nunca imaginaria que você era cristão? Não é. Deve haver algo em nós, irmãos, que nos diferencia. Ainda que nós não tenhamos gírias específicas, não é disso que o texto fala. Ainda que nós não tenhamos um estilo de se vestir específico, mas deve haver algo em nós que nos diferencia. A luz de Cristo deve refletir nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nós devemos nos diferenciar desse mundo, de alguma forma, levando a luz de Cristo para ele. Enquanto isso,
Enquanto muitos crentes buscam se parecer com o mundo, o pecado avança no mundo, sem que as pessoas sejam direcionadas para Cristo. Então a gente se questiona qual seria a solução para as igrejas fechando na Europa. O que precisa acontecer na Europa? Claro, é necessário um agir de Deus, é necessário um avivamento. E o que esse avivamento trará? Esse avivamento trará transformação. Discípulos verdadeiros de Cristo, que não se envolvem com o pecado da cultura da Europa, mas que pregam contra o apodrecimento cultural naquele lugar, mas que apontam para Cristo e dizem: saiam dessas casas de show, saiam desses centros de entretenimento e se voltem para o Senhor, se voltem para Cristo e busquem nele a salvação. É necessário que pessoas se posicionem e vivam de fato o Evangelho, pregando a palavra naquele lugar. E então, com o avivamento, com cristãos verdadeiros, a Europa volta a crescer. E nós temos fé que isso pode acontecer. Nós oramos para que isso aconteça. Mas nós também meditamos na nossa realidade. Isso tem acontecido na Europa. Será que essa também não é a tendência das igrejas no Brasil? Qual será o futuro das igrejas aqui? Veja, há 40 anos atrás, grande parte da população na Suíça se dizia protestante. Hoje, 1/3 diz que não tem religião. Algo rápido, né? Algo rápido, uma mudança rápida. Será que isso vai acontecer aqui na nossa nação? Será que isso vai acontecer aqui no Brasil? Qual será o futuro das nossas igrejas? Irmãos, nós queremos e nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos viver o Evangelho. Isso começa em nós. Isso começa nessa busca. Isso começa numa diferenciação para esse mundo. Precisamos buscar ao Senhor, porque a salvação está nele. A salvação vem dele. A transformação vem dele. Se nós estamos frios na fé, precisamos buscar ao Senhor, para que Ele traga fé para o nosso coração, aqueça o nosso coração. Se nós percebemos que estamos nos tornando insípidos, estamos perdendo a essência, precisamos buscar ao Senhor, para que nós, como cristãos, sejamos cristãos avivados, vivos na presença de Deus, para que a igreja seja uma igreja viva na presença de Deus e que, de fato, ilumine o mundo em que ela está, ilumine o mundo ao nosso redor. Irmãos, quando nós nos diferenciamos do mundo e nos comprometemos com os princípios do reino, aí então nós levamos Cristo para esse mundo caído. Ainda que o mundo nos persiga, ainda que o mundo se oponha à igreja avança, a igreja cresce, a igreja prossegue, porque a igreja busca viver o Evangelho de Cristo, ela busca pregar o Evangelho de Cristo. Cristo é a salvação para esse mundo caído. Então a gente precisa se perguntar, eu deixo essas duas perguntas, para que nós reflitamos nessa manhã. Como está a sua vida com Deus? Tem perdido o sabor? Tem se apagado? Se esse for o caso, desperte nessa manhã, mude nessa manhã, busque mais a presença do Senhor. Uma segunda pergunta, como a sua fé tem abençoado as pessoas próximas a você? Se não tem abençoado as pessoas próximas a você, passe a refletir o Evangelho de Cristo, passe a refletir o reino de Deus. O livro de Mateus vem mostrar para nós que Cristo inaugura um novo reino. Esse reino precisa fazer diferença na nossa vida. Amém, irmãos? Então, que nós, como igreja, sejamos esse sal e essa luz. Que a nossa vida como igreja ilumine o mundo com o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sim. Então, quando a gente vê reverdecer do cristianismo, que foi na Suíça, que foi na Europa, e agora isso, é porque as pessoas pensam sempre em iluminar
Sim. Então foram levando a vida em casa, Sim. os filhos, de forma displicente. E aí perderam os de casa, perderam os mais importantes, pensaram em missões para fora, evangelismo para fora, e isso aconteceu no Brasil na década passada também. Sim. As pessoas só pensavam em missões lá longe, missões fora, iluminar lá fora, e a casa ficou desprotegida. Sim. E aí os filhos foram criados para não seguirem aquilo que o anterior foi, né? Sim. Então a gente precisa levar dar atenção a essa questão. Né? Eu preciso primeiro, Sim. o mais próximo de mim não é o meu vizinho, não é o meu colega de trabalho. O mais próximo de mim é meu filho, é meu irmão, é minha casa. Sim. Esse... Falando aqui, eu fui lembrando, né? Aquilo que Josué disse lá atrás, né? Eu e minha casa, né? Sim. Nós serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa Sim. estamos trabalhando nessa geração e nesse amor, né? Sim, sim. Esse foi um equívoco muito comum, né? E até hoje a gente carrega um pouco isso. Se a gente pensar, se alguém fizer a pergunta para nós, você investe em missões? O que vem na nossa cabeça? Né? Se eu invisto em missões na África, por exemplo, em outros países, né? Você evangeliza, e o que vem na nossa cabeça? A gente indo para praças, né, para entregar panfletos, a gente ainda tem essa ideia muito clara na nossa cabeça. Mas a nossa primeira missão é viver o Evangelho no dia a dia, especialmente com aqueles que estão ao nosso redor todos os dias, na nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos filhos. Né? Evangelizar é evangelizar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, como família, né? Pessoas próximas. Então, nós começamos aqui, de fato, né, a falta desse cuidado com a família faz com que as outras gerações abandonem o Evangelho. A gente viu muito isso também na história de Ezequiel, né, quando a gente tem ali, de Ezequias, né, do rei, quando ele foi um rei muito temente ao Senhor, que investiu muito no reino, e o reino avançou, mas quando ele recebe a profecia de que, olha, o reino vai se perder nas gerações futuras, ele fica feliz porque não foi com ele, não foi na geração dele. Né? E depois quem vem? O filho, Manassés, um dos piores reis e mais perversos reis de Judá. Né? Então, esse cuidado com os de casa, com as futuras gerações é necessário. Né? Viver o Evangelho dentro de casa é necessário. Iluminar a todos os que estão na casa. Ou seja, é aí que a gente começa. Se a gente não se a gente consegue viver de fato o Evangelho dentro de casa, a gente consegue também viver o Evangelho fora. Mas se nós focamos somente em viver o Evangelho fora, nós podemos nos esquecer que dentro de casa precisamos também dar o nosso testemunho, precisamos também iluminar, levar Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Amém. Amém. Vamos orar? Alguém tem mais alguma dúvida, mais algum comentário? Não? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, bendito seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, porque um dia a sua luz brilhou sobre nós. Um dia, ó Deus, nós fomos iluminados por Ti, um dia nós recebemos sobre nós a luz do Teu Evangelho, que nos traz a salvação, que nos traz a vida verdadeira, que nos liberta, ó Deus, das trevas desse mundo. Obrigado, ó Pai, porque nós temos esse propósito, o Senhor nos deu esse propósito, esse sentido na nossa existência, na nossa vida aqui, de levar adiante a Tua luz, de levar adiante a Tua palavra, o Teu Evangelho. Mas nós sabemos, ó Deus, que essa não é uma tarefa fácil, não é simples. Nós lutamos, ó Pai, todos os dias contra a tendência pecaminosa que ainda existe em nós, nós lutamos contra a vontade da nossa carne. Nós precisamos, ó Deus, receber de Ti a capacitação, a força necessária para testemunharmos do Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor traga isso sobre nós, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que nós sejamos, ó Deus, conduzidos e impelidos, impulsionados por Ti
a pregar a Tua palavra, a viver o Teu reino, a viver o Teu evangelho. Não permita, ó Deus, com que a nossa essência se perca, não permita com que nós nos tornemos insípidos. Ó Deus, se alguém aqui, nessa manhã, está vivendo esse processo de perder o sabor, de perder a fé, de ver a sua fé se apagando, que o Senhor traga uma mudança, ó Deus, nesse caminho, nessa tendência, que o Senhor faça, ó Pai, com que essa pessoa possa voltar a crescer na fé, possa voltar, ó Deus, a avançar no Teu reino, a se tornar mais parecida contigo. Ó Deus, trabalha no nosso interior, para que através dessa mudança interior nós possamos de fato viver o Teu Evangelho dia após dia. Nos ajuda, ó Deus, a viver o Teu Evangelho aonde o Senhor nos colocou, como nós falamos aqui, ó Deus, especialmente em nossas casas, especialmente nas nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar com compaixão, com mansidão, ó Pai, em paz, com paciência, manifestando todos os frutos do Teu Espírito diante daqueles que estão na nossa casa, diante daqueles que o Senhor nos deu como nossa família. Que o Senhor, ó Pai, nos faça refletir o Teu reino, brilhar a Tua luz nos nossos trabalhos, nas nossas amizades, aonde estivermos, na nossa vizinhança. Nós queremos, ó Deus, que as pessoas vejam as nossas boas obras, não para nos parabenizarem ou acharem que nós somos melhores, mas para que o Seu nome seja glorificado, mas para, ó Deus, que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas, através das nossas conversas cotidianas, através das nossas atividades cotidianas, que o Seu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos colocar diante de Ti a situação da igreja no nosso país. Ó Deus, tantas igrejas que têm se perdido na busca de se tornar parecidas com esse mundo, tantas igrejas, ó Deus, que têm perdido a sua essência, têm esquecido do Evangelho. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor traga uma transformação na realidade das igrejas no nosso país, traga um verdadeiro avivamento sobre nós, que nós busquemos, ó Deus, verdadeiramente a Tua palavra, que nós queiramos, ó Deus, viver o Teu Evangelho e nada mais, ó Deus, que venha para agradar o mundo ou para atrair o mundo, que nós tenhamos em nós o desejo genuíno e verdadeiro, somente pelo santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, somente por Ti, ó Deus, que as nossas igrejas, que nós como cristãos, sejamos levados à oração, que nós sejamos levados, ó Deus, às práticas devocionais, que nós sejamos levados ao arrependimento genuíno, a viver em santidade, que nós sejamos levados, ó Deus, a viver para Ti. Traga um avivamento sobre essa nação, Senhor, traga um avivamento sobre o Seu povo, que nós possamos ser sal e luz nessa terra, como o Senhor quer que sejamos, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.